Shalom, meus irmãos, a graça e a paz. Aqui falamos do Centro de Cultura Bereshit, que mantém o Seminário Bereshit. Pastor Ilmar Sattler Emerick Ericais, alemão da gema, né? Várias famílias alemãs, algumas chegaram em 1824 e as outras chegaram em 1837. Sem falar em Berbert, né? Que a minha penta-avó também era Berbert, e outros nomes mais que a gente foi abandonando. Hoje só uso o nome de Ilmar Sattler César. Kaiser virou César. Chegamos aqui em 1837, meu pentabô Conrado Sattler, ele era luterano, presbiteriano, depois renovamos no Espírito Santo. Estamos ministrando as aulas de livros históricos, Introdução Bíblica 2. Estamos aí estudando as personagens de 1º e 2º Samuel, né? Que às vezes se repetem em Crônicas e em Reis. Na aula passada nós falamos sobre minha concepção de um homem segundo o coração de Deus. Vimos que pela ideia de Deus, descrita em Atos, será aquele homem segundo o coração de Deus, é aquele que executa toda a vontade de Deus. Na minha concepção, apresentei lá os detalhes que eu achei interessante, que ele priorizava o espiritual, que ele não respeitava a unção que Deus dava a outras pessoas e confessava pecado. A aula de hoje quer falar sobre a família de Davi, né? Já falamos muita coisa aí sobre Davi, mas hoje eu quero detalhar um pouquinho mais a família de Davi. Davi, então quem era esse Davi, né? Em termos de família? Lembrando o caso do livro de Ruth, né? Que Ruth casou com Boaz, Ruth Moabita, casou com Boaz. Lembrando antes que Boaz é filho de Salmão com a prostituta Raabe, cananeia. Gera Boaz. Boaz casou com Ruth Moabita, gera Obed. Obed teve Jessé, Jessé teve 2 casamentos, um que teve 7 filhos e outro que ele tem 3 filhos. 2 mulheres são mencionadas e a segunda mulher de Jessé é chamada de Naás. Então, família de Davi. Agora nasceu esses meninos, Davi é o 8º filho. Então ele tem 18 filhos que eu achei nominados aqui na Bíblia, 1ª e 2ª Samuel, Reis e Crônicas, e uma menina chamada Tamar. Ele primeiro casou com a primeira esposa dele, chamada Mical, que é a filha do rei Saul, né? Genro do rei, lá em Gibeá. E depois ele tem a segunda mulher dele, que é Ainoã, ela é de Israel. E com ela, ele tem um menino chamado Aminon, que é o primogênito dele, né? Que a Mical era estéril. 1ª Crônicas 3, Aminon. Então, já está em Hebron, começa depois que morreu Saul, ele vai ter esses filhos em Hebron. Ele já tem mais ou menos, então, 30 anos, mais ou menos. Quando ele começa a ter esses meninos, 30, 31, 32. Absalão, ele teria tido Absalão com 32 anos, mais ou menos, né? Ele derrubou Golias, mais ou menos com 18. Depois ele começa a subir na corte, casa com Mical, e começa o tempo de fugitivo dele. Ele começa a reinar em Hebron com 30 anos. E vai ter esses meninos aí. Depois ele começa a reinar em Jerusalém com 37 anos e meio. O segundo filho dele, da terceira esposa, é Quileabe ou Daniel. Ele tem 2 nomes, esse menino. Crônicas fala que é Daniel, já em Samuel fala que é Quileabe. O certo é que esse menino morreu cedo, porque desapareceu, não se menciona ele mais. Depois que Aminon morreu, né, que é filho da segunda esposa, pulou para Absalão, que é filho de Maaca. Maaca é a 4ª esposa, ela é filha do rei Talma, da cidade de Gerar, né, Gessur. Então, nós temos o 5º menino, a 5ª esposa é Agite. No caso aqui, ela tem um filho chamado Adonias. Esse rapaz aí reivindicou o reino no tempo de Salomão e foi morto depois, porque quis ficar com a Sunamita. Vamos ter uma aula depois sobre isso. Depois tem da esposa dele, 6ª esposa é Abital, que essa menina aí vai ter um filho chamado Cefatias, também não é mencionado. Nas escrituras só aparece Adonias, Absalão, Aminon, desculpe, Tamar. Depois o 7º filho da 7ª esposa, Eglá, é a esposa número 7, o menino chama Itreão. Então esses meninos nasceu em Hebron, Aminon, Quileabe, Daniel, Absalão, Adonias, Cefatias e Itreão. Desculpe. Ele vem para Jerusalém e vai ter mais 12 filhos. 1ª Crônicas 3, 2ª Samuel 5. Ele reinou 33 anos em Jerusalém, né? Então nós temos o primeiro menino dele aí, Samua,
que é de Batseba, ele teve 5 filhos, né? Um morreu, por causa do pecado dele, e 4 nasceram com vida. Sobabe o segundo, Natã o terceiro e Salomão o quarto. A ordem parece que apareceu essa aqui, não sabe se realmente é essa ordem, né? Depois ele tem de outras mulheres e concubinas, ele tem mais um monte de filhos. Ibar, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada, Elifelete. Aqui tem mais aqui, ó, 7, né? Nesse bloco aqui. Algumas divergências aí de crônicas para Samuel. Nogá não tem Samuel. Elisua não tem crônicas, mas por aí. E depois a gente acha mais um último menino de Davi perdido lá embaixo, em 2 Crônicas 11, quando fala que vai falar de Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, e casou com uma filha de Jerimote. Jerimote era filho de Davi. Ele era pai da esposa de Roboão. Roboão casou com a pessoa da família dele, que a mulher era filha de Jerimote, e o homem era filho do irmão mais velho de Davi, que era Eliabe. Então essa é a família de Davi, que a gente encontra aí na Escritura Sagrada. Lembrando que Mical comprado. Depois vamos ter uma aula só de Mical, né? Não teve filho nenhum, foi estéril. O primeiro menino foi assassinado, né? Pelo terceiro menino, que é Absalão. O segundo ninguém fala, parece que morreu. Depois o terceiro assassinado por Joabe, que é Absalão. Depois o quarto, Adonias, é morto por Benaia, amando de Salomão. Então, escapou aí Cefatias e Idrião. Se o Quileabe teria morrido também, né? Porque não menciona ele. E os outros filhos de Batseba, Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Lembrando que Salomão tinha 2 nomes também. Gedidias foi o nome que foi dado por Natã. Natã foi como fosse um pedagogo, né? Ele tomou conta desses meninos aí. Mas Davi tinha uma pessoa no reino dele, no ministério dele, só encarregado de tomar conta de filho dele. Nós veremos depois no ministério de Davi, no governo dele, quem eram os ministros dele, né? Tinha o ministro das crianças, que tinha muitos filhos, né? Então vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.